você receberá 100 vezes mais. É o que Jesus está dizendo no Evangelho hoje, Marcos capítulo 10. Receba 100 vezes mais. Todo aquele que é capaz de renunciar, de sacrificar-se por amor a Deus, vai receber muito mais. Ou seja, meus queridos, não é uma perda, mas é um investimento. E você vai entender. Olha, quais são as conquistas que você hoje deseja alcançar? Que você precisa alcançar? Vamos lá. Uma realização profissional é uma conquista. Uma família unida é uma grande conquista. Nós vamos descobrindo com o passar do tempo que as grandes conquistas, elas são proporcionais àquilo que nós entregamos, àquilo que nós somos capazes de renunciar. Eu vou repetir isso aqui porque é muito importante. O mundo te induz a eliminar do teu caminho o sacrifício, a dificuldade, aquilo que é desconfortável. É ou não é assim? E as pessoas vão trilhando um caminho de facilidade. Isso é mais fácil, isso é mais cômodo. Mas olha, quando você elimina a dimensão do sacrifício e da renúncia, você está jogando fora o sentido. Você está eliminando também a razão de ser. Você está jogando fora a direção. É essa a razão pela qual há tantas pessoas que estão sem um sentido na vida, desnorteadas. Porque ao eliminar o sacrifício, ao tentar eliminar a dor, elas jogaram fora o pacote inteiro. Aquilo que elas precisavam para continuar. Ter um sentido para continuar. As conquistas, elas são proporcionais àquilo que eu fui capaz de deixar. Irmã Maria Raquel, eu quero tanto a vaga naquele emprego, naquele concurso. Isso vai exigir de você dedicação. Você vai precisar renunciar a algo aqui, tendo em vista isso. Ou seja, não é uma perda pela perda, uma renúncia pela renúncia, mas eu estou investindo. Irmã Maria Raquel, eu quero muito um casamento feliz. Você é capaz de renunciar ao pecado, morrer para si? Ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, escolhê-lo todos os dias? Mas, irmã Maria Raquel, eu quero muito filhos bem formados, íntegros, realizados. Você é capaz de morrer para si, para dar vida? Isso vai exigir tempo, dedicação, escuta. Percebe isso aqui? Então as conquistas, elas são proporcionais àquilo que eu fui capaz de renunciar. Ah, mas existem pessoas que estão aí em altas posições, pessoas... Nem sempre nós estamos falando de conquista. Muitas vezes é uma usurpação. Quantas pessoas chegaram aqui ou ali por caminhos tortuosos, indevidos, mas só pode celebrar a conquista, só sabe o valor que isso tem quem precisou renunciar a alguma coisa, quem sabe o que é o sacrifício. Ah, isso aqui tem outro valor, isso aqui tem outro sabor, a vida tem brilho, tem sentido. E Jesus está exatamente explicando isso para os seus apóstolos, porque ainda há pouco chegou alguém com muitas riquezas e não foi capaz de seguir Jesus por causa que o coração estava preso àquelas riquezas. E aqui nós não estamos falando necessariamente do material, mas sobretudo do coração. Existe muito rico pobre e muito pobre rico. É o coração que precisa estar livre para seguir Jesus. Então, Pedro está perguntando ao Senhor, mas ele não deixou nada para te seguir, ele preferiu ficar com as coisas dele. E nós que deixamos? E nós que deixamos tudo para te seguir? E Jesus vai dizer, Pedro, vale a pena, eu te provo. Você vai receber nessa vida 100 vezes mais.
e ainda a vida eterna. Vamos ao Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mas como assim, irmã Maria Raquel? Jesus é contra a família? Deixar pai, mãe, filhos? Claro que não. Jesus nasceu numa família, a Sagrada Família. O que Jesus está dizendo aqui é que o amor a Deus, necessariamente, ele precisa vir em primeiro lugar. Quem ama o seu pai mais do que a mim, a sua mãe mais do que a mim, a si mesmo mais do que a mim, não é digno do reino dos céus. E diz mais: só ama verdadeiramente o seu pai, a sua mãe, a sua família, quem por primeiro ama a Deus. Do contrário, nós não estamos falando de um amor que salva, que liberta, que redime, mas estamos falando de posse, possessão, prisão. Só ama verdadeiramente quem ama Deus em primeiro lugar. Então é isso que Jesus está falando. É amar o Senhor, é obedecer à sua voz. Alguns, o chamado do Senhor é radical, que implica, inclusive, nisso aqui. Fisicamente, deixar a casa paterna. Foi o chamado que ele fez aos apóstolos. Foi o chamado que ele fez a mim também, enquanto religiosa consagrada. Mas uma coisa é certa: todos precisam ter um coração livre. Nem todos vão precisar deixar a casa do pai e da mãe fisicamente, mas todos precisam ter um coração livre. Um coração que ama Deus acima de tudo. E por isso mesmo é capaz de renunciar. Apenas aquele que é capaz de renunciar a tudo pode possuir tudo. São João da Cruz vai dizer isso. Quem é capaz de tudo deixar pode então tudo possuir. Olha que forte isso aqui. Guarda isso no teu coração, porque certamente essa conquista que você deseja, que você tanto almeja, ela passa necessariamente por aquilo que hoje você precisa renunciar, deixar. Quando nós queremos conquistar algo, nós precisamos considerar então aquilo que eu sou capaz de sacrificar. Para chegar a essa meta, a esse objetivo. O que eu preciso fazer então? O que eu preciso deixar? Entende? É mais do que fazer alguma coisa. É primeiro deixar, renunciar, para então empreender esse caminho. Obrigada, Jesus, por esta palavra. Obrigada porque a tua graça nos visita. Escreve hoje no seu diário qual é essa conquista que você tanto deseja. E o Espírito Santo te mostre aquilo que hoje é preciso sacrificar no altar do Senhor para poder possuir esse bem de tão grande valor. A ti, Senhor, eu trago a minha oferta. E deixa o Senhor transformar. Que você possa celebrar na tua vida os grandes feitos do Senhor. Celebrar as grandes conquistas.
sonhar os sonhos de Deus. Amém? Pelo poder que vos concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia e até amanhã no nosso encontro diário com Deus. Eu, irmã Maria Raquel, te espero aqui. Você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Você tem um valor. Você foi resgatado pelo sangue de Jesus. Quantas pessoas hoje precisam ouvir isso? Quantas pessoas hoje que se sentem desvalorizadas pelos seus, pelo mundo, pessoas que se gastam, pessoas que se sacrificam, mas cujo sacrifício não é reconhecido. Hoje eu estou passando aqui para, à luz desta palavra, a palavra de Deus, te recordar isso. Você é precioso. E não há nenhum sacrifício que você faça que passe despercebido aos olhos de Deus. Ele está vendo tudo. Ele vê até aquelas lágrimas, aqueles gemidos sufocados tantas vezes no final do dia. Ele vê. E você tem um valor. Meus queridos, hoje os apóstolos estão questionando o Senhor sobre quem é verdadeiramente grande. E Jesus vai esclarecê-los, então, está em Marcos capítulo 10, que o que importa é ser grande aos olhos de Deus. Há muitos que, embora grandes aos olhos do mundo, mas cuja vida não agrada a Deus. Porque é impossível agradar a Deus e agradar o mundo ao mesmo tempo. É impossível. Ser de Deus e ser do mundo. Não. Então, preste atenção nesta palavra hoje. Porque a recompensa da qual nós falávamos ontem, não é? Você receberá 100 vezes mais. É uma recompensa que nós recebemos de Deus. Só Deus pode nos recompensar assim. Aquela recompensa que não passa. Aquela recompensa que dura, aquela recompensa que permanece. E essa é a recompensa que nós queremos. A eternidade. Essa felicidade. Então, quem é verdadeiramente grande aos olhos de Deus? O Senhor te responde hoje no Evangelho. Porque que somos preciosos e valiosos para Deus é um fato. Mas escolher agradar a Deus está em nossas mãos. Então, presta atenção nesta palavra, Marcos capítulo 10, versículos do 32 ao 45. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. E os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos.
Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem quiser ser grande aos olhos de Deus, deve viver como Jesus viveu. A sua autoridade é serviço. Quem quiser ser o primeiro deve ser o servo, o escravo, o servo de todos. Olha o que Jesus está dizendo. Os chefes das nações as oprimem. Os grandes as tiranizam. O mau uso do poder. Jesus vai olhar para Pilatos e vai dizer: Tu não terias nenhum poder se não lhe tivesse sido dado do alto. Esse poder, essa autoridade é para melhor servir, é para servir as pessoas. A quem muito foi confiado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será pedido. E Jesus está dizendo: quem quiser ser grande, é preciso viver como Jesus viveu. E entender que vai passar por tudo que Jesus passou. Por isso que, retomando a meditação de ontem, você receberá 100 vezes mais. Atenção! Com perseguições. Por quê? Jesus vai dizer: se odiaram a mim, odiarão vocês também. Se odiaram a mim, odiarão aqueles que me seguem, aqueles que são meus. Vocês passarão por isso por causa do meu nome. Mas alegrem-se, porque grande será a vossa recompensa no céu. Porque grande será a vossa recompensa. Agradar a Deus, ser de Deus. Suplica esta graça hoje ao Senhor. Nós que somos preciosos aos olhos do Senhor, nós que somos valiosos, precisamos tomar uma decisão. Só assim vale a pena. Escolher viver uma vida que vale a pena, ou seja, uma vida que agrada o coração de Deus. Uma vida que é agradável ao Senhor. Olha que bênção. Deus olhar para você, para a sua vida e sorrir. Porque a sua vida é agradável aos olhos de Deus. É um louvor a Deus. Bendito seja Deus por isso. Que a sua vida seja um louvor ao Senhor. Escreve hoje e proclama: eu escolho com a minha vida louvar a Deus. Eu escolho ser agradável ao meu Deus. Obrigada, Jesus, por esta palavra que tira tantos hoje dos seus sepulcros, dos seus túmulos. Obrigada por essa palavra que está iluminando tantos que jaziam ali na escuridão.
Obrigada, Senhor Jesus. Pelo poder que vos concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia e até amanhã no nosso encontro diário com Deus. Eu, Irmã Maria Raquel, te espero aqui. Uma fé que cura é o que nós encontramos no Evangelho hoje. Jesus vai olhar para aquele homem curado e vai dizer assim: a tua fé te curou. A fé em Jesus, na sua palavra. E Jesus faz uma pergunta àquele homem: o que queres que eu te faça? E ele responde. Essa palavra que hoje ilumina o seu dia, essa palavra hoje se atualiza na sua história e é o próprio Jesus que te pergunta: filho, filha, o que queres de mim? O que queres que eu te faça? O que você precisa hoje? Peça a Jesus. Senhor, um trabalho digno. Senhor, a minha família. Senhor, eu preciso de paz. Senhor, aumenta a minha fé. Pede para o Senhor hoje. Cura esta pessoa, liberta este filho. Peça. E que você possa, ao final desta meditação, ouvir o mesmo que este homem do Evangelho: vai, a tua fé te curou. Agora, algo ainda maior que o milagre acontece hoje. Presta atenção nesta palavra, porque algo na sua vida também deve acontecer. O milagre, mas algo ainda maior que ele. É o Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10. Eu quero acolher você aqui com muita alegria. Eu sou a Irmã Maria Raquel, do Instituto Hesed. E como é bom te receber aqui diariamente para a meditação da Palavra de Deus, antes de prosseguir, verifica se você já está inscrito aqui no canal. Se não, clica neste botão abaixo, inscrever-se, porque assim o YouTube vai registrar o seu nome aqui e sempre que eu entrar aqui para rezar, o seu nome, as suas intenções estarão em minhas orações. Vamos ao Evangelho? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus, e então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitas coisas nos chamam a atenção hoje nesta passagem.
A primeira delas é a fé deste homem. Ele poderia ter calado. Ele poderia ter cedido ao apelo da multidão. Ele podia ter cedido àquele cancelamento, né? Ele podia ter parado. Mas não. A sua fé foi maior. E ele não se cala. Mesmo a multidão dizendo para ele ficar quieto, ele insiste. Grande é a fé dele. Ele chama, ele clama pelo Senhor. E Jesus então ouve o clamor daquele homem. E algo muito extraordinário acontece então após a cura. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. O que você faz com o milagre que Deus realiza na tua vida? Há pessoas que um dia passaram por aqui e o que elas pediam? Elas pediam a restauração de um casamento, uma vaga, passar num concurso. E elas alcançaram a graça. Mas depois deixaram de vir aqui. Ou seja, deixaram de encontrar o Senhor através da palavra. E isso é terrível. O que nós precisamos fazer é o que este homem hoje no Evangelho fez. O que ele fez com o milagre que Jesus realizou na sua vida? Ele passou a seguir Jesus. Ele passou a seguir Jesus. Ou seja, observar e viver esta palavra que ele disse acreditar. Observar e viver a palavra de Deus. Então, quantas pessoas chegam aqui no momento de dor, assim como eu encontrei o Senhor no momento de muita dor. Mas uma vez tendo experimentado a cura, a libertação, passei a seguir Jesus. E por isso, eu posso dizer para você, eu vejo, eu contemplo os milagres, os grandes feitos do Senhor todos os dias. Não fica só com um milagre, não, porque Deus te chama a contemplar as suas maravilhas todos os dias. Uma vez curado, é preciso seguir Jesus para continuar a contemplar os milagres, para continuar a proclamar as maravilhas do Senhor. É preciso seguir Jesus. E esse é o maior dos milagres. É um coração que se converte. É um coração que se inclina na presença do Senhor. É um coração que reconhece o Senhor, que ama o Senhor acima de tudo. Que a sua cura hoje seja tão profunda que produza esse fruto na sua vida. Jesus é o meu Senhor. Rezemos com confiança pelo poder que vos concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia e até amanhã no nosso encontro diário com Deus. Eu, irmã Maria Raquel, te espero aqui.